Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Uma semana festiva, estamos de volta. Marcos Gorenstein, João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos. Fala, pessoal. Vamos começar então. A gente está gravando na quinta-feira, dia 26 de dezembro, e a gente comemora hoje um ano sem governo. 26 de dezembro de 2018 o governo caiu, a gente está em 26 de dezembro de 2019 comemorando um ano sem governo. É uma data a se comemorar, cara, acho difícil, né? Passando aí por governo de transição, nada se define, não tem orçamento. Complicado, cara, complicado. Ao mesmo tempo que a gente está comemorando esse aniversário, pode ser que um ano depois que o Netanyahu convocou eleições, ele deixe de ser o líder do Likud, né? Acho que as chances são muito pequenas. A gente está gravando aqui na quinta-feira, 26, como você falou. Agora às 11 horas da noite, exatamente agora em Israel, né? Há 20 minutos, acabaram as eleições para primárias do Likud, para a liderança, e ele pode perder. A gente vai falar sobre isso mais tarde, mas também pode ser curioso que um ano depois ele perca o controle do partido, e aí se isso acontecer, como eu disse, as chances são remotas, ele deixa de ser primeiro-ministro de uma vez por todas, eu acho. Pode ser um dia festivo histórico, então, né? Depende para quem, né? Depende para quem. É verdade, é verdade. Então vamos aí, a gente resolveu hoje dividir o podcast em 3 blocos. Então a gente vai começar no primeiro bloco dando umas informações, complementando as informações que a gente deu na semana passada, um panorama político nacional, não político partidário, disso a gente vai falar mais para frente. Mas na questão nacional a gente falou na semana passada sobre a crise, né, para a escolha do novo procurador do Estado, né, que a crise foi entre o procurador do governo, o Avihay Mandelblit, e o ministro da Justiça, Amir Ohana. O Ohana tinha decidido nomear uma pessoa para assumir o lugar do procurador que estava saindo. Isso era feito em consenso a partir de uma lista que era enviada, que os dois lados construíam uma lista e se discutiam os nomes até chegar a um consenso. Só que o Ohana, o ministro da Justiça, ele decidiu nomear uma procuradora que trabalhava na região central do país, chamada Orli Ben-Ari. O Supremo congelou, né, cancelou momentaneamente a indicação dela, a nomeação dela. Inclusive, aconteceu no momento em que minutos antes dela ser nomeada oficialmente, o Supremo cancelou. 2 dias depois do Supremo ter cancelado a nomeação dela, ela resolveu desistir da candidatura, ou seja, ela não é mais candidata. O ministro da Justiça falou que continuaria apoiando o nome dela, mas agora não tem mais opção. Então, o impasse continua, o Estado continua sem um procurador-geral. Se discute agora o que vai ser feito daí para frente, porque como a gente está num governo de transição, as regras ainda não conseguiram ainda entender de uma forma clara como é que as regras se constroem. Até agora não tinha nenhuma jurisdição a respeito, porque a gente não tinha passado por isso ainda. Então tem muita coisa que precisa se resolver. E essa questão da Procuradoria do Estado é uma delas. Enfim, só para complementar essa informação e passando já para a segunda notícia desse bloco, o Bagatz, né, que é o Supremo Tribunal, vai ter que decidir se o Bibi poderá ou não receber um mandato para montar o governo, caso ele ganhe as próximas eleições. Aí a gente vai falar de casos e casos e casos. Ou seja, Netanyahu é ficha limpa ou não é ficha limpa, né, cara? Essa é a questão que tem que se decidir. Levando em consideração que Israel não tem lei da ficha limpa, né? Então é uma jurisprudência a ser criada, né? Não sei como é que chama isso na linguagem, na terminologia jurídica, mas é uma norma que a Suprema Corte pode decidir que existe agora por vários pedidos que fizeram que entre na Justiça, né? Pois é, foi justamente isso. No mês passado teve um grupo de acadêmicos entrou com uma petição na Suprema Corte, né, pedindo para que o procurador do governo, né, o Avihay Mandelblit, ele falasse sobre a legalidade ou não de um deputado que esteja sendo indiciado poder receber do presidente o mandato para montar o governo. Eles queriam saber a posição da Procuradoria do governo, porque se o Bibi, né, caso ele seja escolhido o candidato do Likud, e caso tenha maioria nas indicações, né, depois das eleições, ele pode receber esse mandato do Rivlin. Então eles querem saber se o Bibi pode ou não receber o mandato, caso nas condições normais de temperatura e pressão ele receba esse direito. O Mandelblit, ele tentou se esquivar do caso, ele falou que não tinha por que responder, porque era uma questão muito, muito hipotética, né? Enfim. E o Supremo, e ele falou, não tem que responder, é muito hipotético, e o Supremo ainda não tem data para
para discutir o tema. E aí o Supremo decidiu que vai debater o tema na próxima quinta-feira, dia 31 de dezembro. Não, próxima terça-feira, né? Dia 31 de dezembro. Eles vão se reunir para poder debater sobre essa legalidade ou não. Ou seja, até o domingo, de acordo com a legislação, até domingo, 2 dias antes do Supremo debater, o Mandelblit tem que declarar a posição dele. Ou seja, na verdade, também o Supremo falou: ó, você não quer falar nada, eu não vou pegar essa bomba sozinho, não, você vai ser o primeiro a pegar a bomba. Então, o Mandelblit vai ter que dizer aí o que ele pensa e a gente vai ter na próxima semana, pelo menos o início dessa discussão. Enfim, a decisão do Supremo discutir o tema, né, ela não foi muito bem recebida não foi recebida de forma positiva, né, pelo Likud, que foi direto para o ataque, né. O Netanyahu falou em um vídeo na televisão, no Facebook, que quem tem que decidir quem vai ser eleito ou não é o Supremo, é o povo, né, ou seja, contra vamos supor, a cassação de uma candidatura dele, o impedimento dele de montar a coalizão. O Mick Zohar, né, que também é tipo o cão de guarda do Bibi, né, tá sempre ali. Falou que se o Supremo decidir, né, que o Bibi não tem condição de receber o mandato, ele vai passar no Congresso, né, a lei a Hok Ait Gabrut. A lei é o seguinte: ela permite ao parlamento votar novamente uma lei que tenha sido cancelada pelo Supremo. O parlamento aprova uma lei, alguém pode entrar com um pedido no Supremo para que a lei não seja validada por entrar em choque com outra legislação. E se o Supremo aceitar essa petição, o que a Hok Ait Gabrut faz é voltar essa lei para o parlamento, e caso o parlamento aprove novamente, eles passam por cima da decisão do Supremo. Então ele falou que, ou seja, eles tiram um pouco tiram muito, né? Não um pouco, mas muito uma força do Supremo no caso de decidir sobre a legalidade das leis, né? E isso faz parte dos ataques que o Likud vem fazendo ao Supremo. A gente já comentou sobre isso, já tem alguns anos, né, que isso acontece, não é nada novo. Enfim, vamos ver aí o que o Supremo tem a dizer e o que você tem a dizer aí sobre isso, João. Vamos lá. Na verdade, a gente tem muito para falar sobre essa briga, não só do Likud, mas da direita como um todo contra o judiciário, eu não diria nem contra o Supremo, contra o judiciário de uma maneira geral, mas acho que vocês podem deixar para outro dia. O que a gente tem que falar hoje aqui é especificamente sobre esse caso da Suprema Corte poder impedir o Netanyahu de receber o mandato para formar o governo. É uma decisão que pode sair a qualquer momento, né? Do jeito que o Supremo no Brasil, às vezes o STF, às vezes senta para decidir, como decidiu na lei da prisão em segunda instância, ou na resolução se a homofobia era crime ou não. O Supremo Israel ele também tem esse poder, o Bagatz, né, a Suprema Corte de Justiça, com ainda mais poder, eu diria, porque em Israel, como não tem Constituição, eles se baseiam na interpretação própria deles sobre as leis básicas, que não foram, a maioria delas pelo menos, não foram escritas com o status de lei constitucional, né? No futuro a gente pode falar sobre isso também. Mas o que acontece? Em 1993, tá, a Suprema Corte de Israel, a Suprema Corte de Justiça, decidiu que ministros que estejam sendo acusados pela justiça por corrupção não podem seguir nos seus cargos, né? Eles não podem permanecer com o seu mandato. A jurisprudência, no caso avaliado, foi o do ministro Aryeh Deri, que continua sendo ministro. Ele foi preso por vários anos e hoje voltou a liderar o seu partido, o Shas, e hoje é ministro novamente. Ele era ministro do Interior, o mesmo ministério que ele ocupa agora, e o vice-ministro do Interior, que é o Pinhasi, né? Então esse nome tomou o caso de Alahá Derer Pinhasi. Alahá é uma terminologia judaica para lei, né? Que vem do verbo lalechet, que é andar, caminhar, né? A lei religiosa se chama Alahá. É uma lei que ela está sempre caminhando, que caminha com você para onde você vai, você tem que conhecer a lei. A Alahá Derer Pinhasi, ela foi uma decisão da Suprema Corte que diz que esses dois personagens, tanto o Aryeh Deri como o Rafael Pinhasi, que era o vice-ministro do Interior, por estarem sendo acusados na justiça, o Aryeh Deri por suborno, o Pinhasi também por suborno e por abuso de poder, eles não poderiam estar servindo como ministros. Na época, o primeiro-ministro era o Yitzhak Rabin, né, o mesmo que foi assassinado 2 anos depois. O Rabin, ele mesmo já tinha renunciado ao posto de primeiro-ministro por um caso que envolvia a sua esposa, Leah Rabin, que a Leah tinha uma conta no exterior, uma coisa que é proibida ao primeiro-ministro e à primeira-dama, e ele alegou que ele não sabia, mas ele disse que ia com a mulher dele até o final, com a sua esposa até o final, e que se ela fez alguma coisa é como se ele tivesse feito. Ele renunciou, mas nesse caso o Rabin não queria demitir nem o Deri nem o Pinhasi, porque ele dizia que
ele tinha esse direito, cabia ao primeiro-ministro decidir se eles podiam fazer parte do governo ou não. E a Suprema Corte decidiu, naquele momento, que ministros acusados na justiça, né, que foram indiciados, e que o Yoitzem Mishpatim, no caso o procurador-geral, recebeu essa acusação contra eles estavam no papel de réus na justiça, não poderiam servir como ministro. E ele foi obrigado a demitir esses ministros. Esse caso já aconteceu depois, outra jurisprudência, depois outros casos depois entraram para essa jurisprudência, e essa lei vigora. Mas essa lei não diz nada sobre o primeiro-ministro, porque na interpretação da Suprema Corte naquele momento, e até agora, né, o primeiro-ministro, ele não é um ministro que possa ser trocado sem que isso afete a vida nacional de uma maneira geral. Ministros podem ser trocados. O primeiro-ministro, quando cai o governo. Então, enquanto ele não for condenado, né, assim a justiça de Israel entende essa situação, ele não pode ser demitido pela justiça, né? Esse é um ponto. Então, Netanyahu, ele, como primeiro-ministro, ele não pode ser demitido. Mas o que está em jogo agora não é se ele se ele é obrigado a ser demitido do cargo de primeiro-ministro, se ele é obrigado a renunciar, né, ou se ele pode ser deposto por estar sendo acusado de corrupção. O que está em jogo agora é que, se ele, no caso, for indicado após as eleições, as próximas eleições, né, agora que é um caso inédito, pela primeira vez, um sujeito pode ser indicado depois de umas eleições para montar o governo, sendo formalmente acusado por corrupção. Caso isso aconteça, como aconteceu das últimas 2 vezes, na verdade das últimas 5 com o Netanyahu, se ele pode receber esse mandato ou não. Ou seja, ele não é primeiro-ministro, né? Naquele momento é primeiro-ministro interino, e se ele pode, sendo acusado, receber esse mandato ou não. Isso não quer dizer que ele vai ser derrubado no momento, isso quer dizer que ele está impossibilitado de receber o mandato para formar o governo. Então é isso que a Suprema Corte vai ter que decidir em breve. E hoje, como o Marcos disse, o Mandelblit, que é o procurador-geral, ele tinha que dar um parecer dele, e ele se esquivou. Ele disse que esse caso tem que ser discutido não sobre o Netanyahu, mas de uma forma geral. Ele se esquivou, ele, na verdade, disse que não quer comentar esse caso no momento, porque ele sente que vai estar falando só sobre o Netanyahu. Agora, o fato é que esse caso só pode ser discutido quando você vê a possibilidade disso acontecer. Nunca antes alguém acusado de corrupção podia receber um mandato para formar o governo. E o Netanyahu, ele foi acusado de corrupção, a acusação terminou, ele agora é réu na justiça, depois das últimas eleições, né, das eleições para formar a Knesset 22. Agora está indo em direção à Knesset 23. Então, a Suprema Corte, ela realmente tem que debater isso, sim ou não, né? E cabe ao Procurador de Justiça dizer, eu acho que sim, eu acho que não. E ele claramente, e aí vai a minha opinião, ele está sendo intimidado pelas manifestações da direita contrárias ao judiciário, que querem forçar a barra, né, que estão incitando a violência contra membros do judiciário. Ele foi uma das principais vítimas, acho que ele só foi menos que o Shai Nitzan, que é o principal procurador, não procurador-geral, mas o principal promotor na justiça nesse caso, que agora recentemente terminou, logo agora há muito pouco tempo terminou o seu cargo, e é justamente o cargo dele que está sendo debatido se alguém pode indicar ou não, se o ministro da Justiça interino pode indicar sem a concordância do judiciário ou não. Mas, enfim, o Mandelblit está claramente intimidado. Ele não quer dar opinião sobre um caso que é de suma importância e que é função do seu cargo dizer o que ele pensa ou não. Então, a gente está vendo aí funcionar a intimidação que os judiciários israelenses têm sofrido, e a Suprema Corte está agora com um abacaxi gigante na mão, porque eles têm que decidir, basicamente, se Netanyahu vai ser um primeiro-ministro ou não. Obviamente que essa decisão não cabe só a eles, cabe aos membros do Likud, que hoje estão decidindo se eles querem que o Netanyahu siga liderando o partido, e depois cabe à população israelense que vai votar nas eleições do dia 2 de março. Mas a justiça, ela pode vetar, e eles agora estão com o abacaxi na mão, porque um já se esquivou, e agora a Suprema Corte, se ela não quiser ter que enfrentar uma parte bem raivosa da sociedade, eles vão ter que se esquivar também, esperar as eleições acontecerem e deixar isso para depois, né? Ou então eles vão enfrentar essa situação e vão ter que lidar com toda essa incitação ao ódio enfim, espero que isso não tenha consequências mais graves. Mas é uma situação muito atípica, muito, muito triste, muito lamentável do momento político israelense. Toda essa questão, ela gira em torno do fato da lei não prever, né, o que fazer. E por ser a primeira vez e por ser o caso, eu acho que não é uma questão de ser o caso Netanyahu especificamente, é porque é a primeira vez que acontece. E foi com ele. Se tivesse acontecido com outro, eu acho que também teria tomado a mesma proporção, entendeu? E em cima desse caso é que a decisão seria tomada, porque é o que a lei não prevê, nunca aconteceu antes, e o sistema judiciário agora tem que decidir. Eu concordo com o que você falou, cara, estão com um pepino na mão, mas o Mandelblit, cara, eu tava pensando nisso essa semana,
é um pepino atrás do outro. Enfim, teve toda a questão da acusação do Bibi, né? Ele, obviamente, foi quem indiciou, optou pelo indiciamento do Bibi. A gente falou disso. Depois, essa semana, ou seja, naquele período do indiciamento, ele já sofreu bastante, né? Muita pancada. Depois, essa semana passada, teve o caso com o Amir Ohana, né? Para a indicação do procurador do Estado. Teve também um outro caso que ele tinha que dar o parecer dele sobre um comandante-geral da polícia, que estava sendo nomeado pelo Gilad Erdan, ministro do Interior, ministro da Segurança Pública. E aí ele concordou com o nome. É o mesmo caso do ministro Ohana, tipo, ele concordou com o nome, e aí depois deu problema com a indicação também, mas eu não sei se está conectado a ele. Mas enfim, ele também tem um pepino atrás do outro. Tá passando por uma fase fácil, não. Tomar um banho de sal grosso aí no dia 31 de dezembro. Pois é, tá Mas difícil para ele. Tá difícil. Não tá fácil para ninguém, né, cara? Vamos passar para outro bloco, então. Agora a gente vai falar do panorama político partidário israelense. Estamos em novas eleições, mudamos a novela, saímos da novela de formação do governo, entramos na novela agora das próximas eleições. E vamos falar, então, do evento do dia, né? Do evento de hoje, que pode também transformar o dia 26 de dezembro num dia mais histórico. As primárias no Likud. O Gideon Sa'ar, que é deputado pelo Likud, se lançou candidato e desafiou o Netanyahu na liderança do partido. As eleições aconteceram hoje, como a gente falou lá no início, o João falou. Tem agora 40 minutos que as urnas fecharam, a gente vai saber o resultado mais para frente. A gente também falou na semana passada sobre algumas características, né, dessa corrida eleitoral, que houve milhares de pessoas que foram retiradas da lista de votantes, acusação de um lado, acusação do outro. E uma coisa interessantíssima que aconteceu ontem, antes das últimas eleições, o Netanyahu foi fazer um evento do Likud num hotel em Ashkelon, né, que é uma cidade que fica a pouquíssimos quilômetros, se eu não me engano, a 5 quilômetros da faixa de Gaza, do norte da faixa de Gaza. E o evento foi transmitido no Facebook ao vivo, né, nas redes sociais e tudo mais. E no momento em que o evento aconteceu, foram jogados mísseis, né, a Jihad Islâmica, né, que ela lançou mísseis de Gaza para Israel. Houve sirene, o Bibi foi obrigado a deixar o palco, e naquele momento, né, depois a gente ficou sabendo disso, que ele decidiu pela realização de uma operação para o assassinato seletivo do líder da Jihad Islâmica, Baha Abu Alata, que foi morto há menos de um mês atrás, que teve, inclusive, troca de foguetes entre Israel e Gaza, né? Também falou disso. E ontem, o Bibi estava num evento em Ashkelon também, e a mesma coisa aconteceu. O Jihad Islâmico lançou mísseis, o Bibi teve que deixar o palco, o Bibi, mais uma vez, foi humilhado pela Jihad Islâmica ao vivo, né? Todo mundo viu, tem vídeo na internet, e já teve reação, e o Bibi, inclusive, falou que poderia voltar novamente a pensar em outras operações de assassinato seletivo. Vamos ver o que vem para frente, mas foi uma cutucada ali interessante no Bibi. E aí, cara, o que tem aí sobre as primárias do Likud? Bom, vamos lá. Informações que eu estou lendo agora, né? A gente provavelmente vai mandar uma atualização depois, né? Quando a gente tiver o resultado, antes da edição do podcast. Mas informações que eu estou lendo agora são que 49% dos membros do Likud, dos filiados do Likud, foram votar. O Likud é o maior partido de Israel, né? O partido com o maior número de filiados. Tem 116 mil filiados. E tem as eleições internas mais democráticas, né? Salvo essas acusações de falsificação da lista. Historicamente, o Likud é conhecido como o partido que tem as eleições mais democráticas entre todos os partidos, né? O que isso quer dizer? Que qualquer filiado ao Likud pode votar na liderança do partido, qualquer filiado ao Likud com um número específico de anos pode se candidatar à liderança do partido, e além de você votar no líder do partido, você pode votar, se não me engano, em 7 ou 8 candidatos para compor a lista diretamente. O primeiro-ministro ele tem o poder só de indicar 2 nomes da lista, um, se não me engano, é o 11º e o outro é o 20º alguma coisa, e tem um lugar especial para um representante do Likud do norte, para um do sul, para regiões específicas do país, né? Dentro da lista, em lugares que são razoáveis que essa pessoa acabe sendo eleita, pelo que o Likud vem conseguindo nas últimas eleições. Então, é um sistema de votação muito aberto, que inclusive foi questionado há alguns anos, quando o Feiglin, né, que é Moshe Feiglin, que é um candidato que agora hoje em dia tem o próprio partido, que anunciou que não vai concorrer
nessas eleições, que é o Zeut, que significa identidade. Ele tentou concorrer contra o Netanyahu e ele filiou mais de 10 mil pessoas ao Likud, que se suspeita, né? Mas a gente sabe que ele filiou muita gente, ele foi com um grupo inteiro para ganhar do Netanyahu nas primárias. Ele não ganhou, ele teve mais ou menos 30% dos votos, mas então a gente sabe que tem grupos que fazem isso, né? Tem gente que diz que se o Likud vai ganhar as eleições de qualquer maneira, a melhor maneira de você influenciar no país é se filiar ao Likud e votar nas eleições internas, porque tem gente que vota Likud e não quer nem saber quem é o candidato, muita gente. Inclusive até um grupo de esquerda fez isso, tentavam emplacar candidatos de esquerda na lista do Likud, mas não funcionou muito não. Então hoje as eleições elas são só para liderança, que é muito mais difícil de você associar em massa pessoas para você ganhar, né, do que você ter um lugar na lista. E o Netanyahu é franco favorito por todas as pesquisas que fizeram. Essas pesquisas elas têm a margem de erro muito grande, elas não são muito confiáveis porque elas perguntam para eleitores do Likud, não necessariamente para filiados ao Likud, e o percentual de votação para as internas do Likud é muito mais baixo que o percentual de votação nas eleições israelenses. Então, essas pesquisas elas não são tão confiáveis, mas elas estavam dando uma vitória avassaladora para o Netanyahu, na melhor das hipóteses para o Saar, o Netanyahu ganhando de 80-20. Eu suspeito que a vitória do Netanyahu não vai ser tão grande assim, mas é muito difícil que ele não vença. Eu acho que ele vai ganhar nos 70-30, que não chega a ser uma derrota humilhante para o Saar, mas ela diz muita coisa, né? Mas eu não posso. Mas é muito complicado que eu fico fazendo comentários aqui sobre um resultado que eu ainda não vi. Mas enfim, o que se diz é que 70% de votos para o Netanyahu mostra que ele, apesar de tudo, continua sendo inquestionável. Ele deu vários discursos hoje, atacando a mídia, convocando os filiados ao Likud para ir votar, disse que os meios de comunicação querem justamente que eles não vão votar, então que eles têm que votar para dar uma resposta para os meios de comunicação, como se eles fossem, como se os meios de comunicação, de uma maneira geral, fossem inimigos do Likud, né? Que a gente sabe que não é exatamente uma verdade, a gente sabe que existem meios de oposição, mas que não é exatamente uma verdade, tem muita mídia, muita imprensa oficialista, né, governista no país, mas enfim. E o Likud tem cabines de votação em várias cidades. As que têm mais filiados, por exemplo, ficam em Jerusalém, Tel Aviv, Rishon LeZion, Haifa e Petah Tikva. São os lugares onde o Likud tem mais filiados, que se espera a maior quantidade de votos. Enfim, o Saar também deu declarações dizendo que ele é o único que pode garantir que o Likud vai continuar no governo, né, que não vai passar para a oposição, que a direita não vai perder o seu lugar, ainda que seja no governo de união. E a gente está vendo aí como é que vão ser as primeiras primárias para a liderança do Likud desde 2014. Eu acho que vai dar Netanyahu, e a questão é a seguinte: se ele ganhar com mais de 65%, ele realmente é uma liderança inquestionável. Se ele ganha com 60% para menos, né, entre 50% e 60% dos votos, vai pairar uma dúvida no ar, próprios eleitores do Likud, se ele realmente é o cara para estar nesse lugar aí. Ele vai ter assumido o posto cercado de desconfiança, né? E isso a curto prazo não significa muita coisa, mas a médio e longo prazo significa que ele está tendo uma última chance, né? E uma última chance, não que o eleitor em Israel médio está dando, não que a Suprema Corte está dando, é uma última chance que o próprio Likud está dando para ele. E isso em condições totalmente favoráveis internas, porque o Gideon Saar conseguiu o apoio de muito poucos parlamentares do Likud, muito poucos deputados, nenhum ministro está apoiando o Gideon Saar, e dos 6 primeiros, na verdade ele é um deles, né, mas os 6 primeiros da lista do Likud, né, tirando ele, ninguém está apoiando ele, alguns estão neutros, mas a maioria está com o Netanyahu, os principais nomes do partido, os principais candidatos, os principais lobbies estão com o Netanyahu. Então, se realmente o Netanyahu tiver menos de 65%, não é uma vitória de pirro, né, como se diz, é uma vitória que não significa que ele ganhou com moral. Mas tudo é especulação até que a gente tenha o resultado. Bom, pegando um gancho no comentário que você fez sobre os 60-40, e aí entrando um pouco nesse exemplo aí do 60-40, eu acho que na verdade, se a margem de vitória do Netanyahu for pequena em relação ao Saar, e caso ele, na próxima eleição, ganhe e não consiga montar um governo, eu acho que a gente tem mais chance de um movimento dentro do Likud para tirar o Netanyahu, para falar, amigo, agora você perdeu, e trocar de líder, né? E aí eles vão ter que se resolver aí, porque tem muito cacique querendo ser o líder do Likud, apesar de agora só o Gideon Saar ter batido de frente com o Netanyahu. Mas essa questão, eu queria lembrar que nessa última eleição agora, primeiro, o Kahol Lavan fez uma campanha, né, querendo que o Bibi fosse afastado, falando que eles não tinham problema com o Likud, eles tinham um problema com o Bibi. E, inclusive, foram muito criticados pelo Likud por causa disso. Mas a gente falou, né, que houve algumas movimentações, algumas conversas no Likud nesse sentido, de afastar o Bibi.
Então, se a diferença for pequena, eu acho que aumentam as chances disso acontecer, caso seja necessário. Mas se a diferença for muito grande, ele ganha realmente mais uma chance dentro do Likud. Não sei, eu não acho que ele seja afastado caso ele não consiga montar um governo aí na eleição. Está em jogo, acho que o futuro político dele está em jogo. Também concordo com você, a vitória dele é certa. Eu acho que é muita zebra o Guidon Sar ganhar. Como você falou, a grande maioria, só teve 1 ou 2 deputados que não apoiaram ninguém, não disseram que estariam apoiando um determinado candidato, e outros 5 deputados, se não me engano, que apoiaram o Guidon Sar. A imensa maioria dos deputados do Likud, cerca de 80%, apoiaram, e conforme você falou, os ministros, né, apoiaram também o Netanyahu. Então, essa é a realidade. Eu acho que a gente realmente, aí, até o final a gente lança uma curtinha, né, cara, agregar aqui no podcast sobre os resultados amanhã. De manhã a gente vai saber disso, um update. E vamos ver. E obviamente que já estão se preparando para a próxima eleição daqui a 2 meses e meio. Olá a todas e todos, voltamos somente com um update das primárias do Likud que aconteceram agora nessa quinta-feira. Netanyahu venceu com uma margem enorme o seu rival Guidon Sar, obteve 72,5% dos votos. Cerca de 57 mil militantes do Likud votaram nessas eleições, nessas primárias, e deram essa vitória esmagadora do Netanyahu em cima do Sar. O Sar já reconheceu a derrota, falou que agora vai estar junto com o Likud, né, junto com o restante do Likud, na campanha geral para as eleições de março, que eles estão com o Bibi. Foi só uma campanha interna, agora que a campanha acabou, eles estão todos juntos, o Partido Unificado, mais uma vez. O Netanyahu, obviamente, disse que foi um dia importante, um dia que ele se sai fortalecido. Seus apoiadores ficaram felizes. O Kahol Lavan não gostou muito do resultado, obviamente estava esperando um resultado diferente. O Benny Gantz disse que a vitória do Likud é muito preocupante em função de que a Tnuá, né, o partido do Jabotinsky e do Begin, que falava muito da importância da justiça, agora elege um candidato com 3 indiciamentos nas costas. Enfim, começou agora a corrida para primeiro-ministro de forma oficial, vamos dizer assim. Bibi Netanyahu é o candidato do Likud, todo mundo agora vai ter que pensar sua estratégia eleitoral a partir desse fato. E na semana que vem, no episódio da próxima semana, a gente comenta mais das consequências da eleição do Netanyahu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Vamos falar então agora de uma outra crise na esquerda, né, cara? A gente falou disso um pouco na semana passada. A crise continua. O Meretz e o Avodá não conseguem chegar a um acordo para formar uma coalizão, né? Lembrando que o Avodá está também com outro partido chamado Gesher, e o Gesher é contra a coalizão com o Meretz. Uma coisa que o Meretz e o Avodá concordam é que nenhum deles querem a Stav Shafir, que saiu do Avodá para formar o bloco com o Meretz nessas últimas eleições. Eles não tiveram uma boa relação com a Shafir, o Avodá também não tem uma boa relação com a Shafir, mas ela é uma liderança da esquerda. O Meretz está tentando puxar para cima da lista, né, para nomes, colocações melhores na lista, alguns dos seus deputados, entre eles o Issaoui Freis, né, que é o deputado árabe do Meretz. A esquerda vai ter que se resolver, cara, porque tem uma questão aí que é central, que caso a esquerda saia separadamente, né, em 2 partidos, no caso como saiu nessas últimas eleições, né, o bloco, a União Democrática e o Avodá, se um deles não passar a cláusula de barreira, aí sim pode haver a distribuição dos mandatos deles, pode fazer com que o bloco da direita tenha chegue a 61 cadeiras e forme um novo governo. Ou seja, pode estar na mão da esquerda, né, da união da esquerda, um novo governo, a continuidade do governo da direita em Israel. Vamos fazer o quê, João? Eu vou dizer para você o que eu acho, tá? Para você e para quem estiver escutando a gente. É o seguinte, esse dilema de eles se juntam ou não se juntam, tá? Ele é um dilema pequeno perto do tamanho da crise que a esquerda israelense está passando. E essa crise não vem de agora, ela já vem de bastante tempo. As eleições passadas, de 2015, né? Nós passadas, já retrasadas. As eleições para valer, de 2015, elas deram uma falsa imagem de que a esquerda ela conseguia aumentar essa quantidade de votos
quando o Partido Trabalhista, junto com o Atnoá, teve 24 cadeiras, e parecia que ia embarrear ali com o Likud, mas era uma imagem que não era real, né, da quantidade de apoiadores que a esquerda tem. A esquerda em Israel, ela está precisando passar por uma reformulação tem bastante tempo, porque o discurso da esquerda está superado em Israel. Ele não faz mais sentido para os próprios eleitores da esquerda, né? E o antibibismo, vamos dizer assim, né, ele tomou um lugar da esquerda de uma maneira... A esquerda interessa quando ela tem um candidato forte. Quando ela não tem, os eleitores eles migram para outras forças só para derrotar o Netanyahu. Então, o estrago que o Netanyahu fez, que esses anos de Netanyahu, que o Netanyahu, de uma maneira geral, fez na esquerda, ele é imensurável, é um estrago que a esquerda vai precisar de muitos anos para resolver, de uma profunda reflexão, e tem que ser rápida, senão ela pode desaparecer. Vai ficar em frangalhos, como aconteceu na Itália com o anti-berlusconismo, e em alguns outros países esse fenômeno também está aparecendo. Quando você tem que juntar todas as forças para tirar um personagem do poder, você acaba abrindo mão das suas diferenças, você perde a sua identidade. E eu acho também que a esquerda israelense, de uma maneira geral, a esquerda sionista, ela parou no tempo, né? Ela não conseguiu ler a realidade, ela não conseguiu entender nem discurso, nem propostas, né? Ela não conseguiu entender quem eram os parceiros, quem eram os adversários, né? Ela fechou acordos com grupos que não falam a mesma língua que ela, enfim. Mas esse é um ponto para depois. A curto prazo, que é eleitoralmente, a gente tem vários cenários, várias possibilidades. A esquerda periga desaparecer do mapa político israelense, os dois partidos, por várias razões. Tá? A primeira é que o eleitor ele pode fazer um voto útil ainda maior do que fez agora. E o Meretz, né, o caso União Democrática e o Partido Trabalhista, junto com o Gesher, podem perder votos para o azul e branco, porque eles estão vendo aí que o azul e branco precisa ter mais votos que o Likud para receber o mandato para formar o governo. O problema é que se qualquer um desses partidos desaparece, se eles não passam a cláusula de barreira, o bloco centro-esquerda árabes, que é o bloco que consegue impedir que o Netanyahu forme o governo, ele não vai ter força para impedir o Netanyahu. Se algum dos partidos não ultrapassar a cláusula de barreira, o Netanyahu, o Likud, vai continuar no poder de qualquer maneira. Então, esses partidos, para o bem do próprio azul e branco, não podem desaparecer. O azul e branco precisa que esses partidos existam. Ele não pode fazer uma campanha para tirar votos da esquerda. Mas o cenário é muito perigoso, porque as pesquisas de agora, em geral, elas mostram para esses partidos um cenário mais favorável do que as eleições realmente mostram para a gente. O que isso quer dizer? Nas eleições passadas, nas retrasadas, o Partido Trabalhista, o Meretz, a União Democrática, o que seja, ele estava aparecendo com um percentual de 6 a 10 cadeiras. E nas eleições apareciam com 4, 5, 6 cadeiras. Se agora eles já estão aparecendo com um percentual de 4, 5, 6 cadeiras, a tendência é que no final das contas eles diminuam ainda mais. E eles estão com uma chance real de desaparecer. É verdade que até agora nenhuma pesquisa eles apareceram abaixo da cláusula de barreira, mas isso é uma possibilidade com chance bastante razoável de acontecer. Então eles começam a debater se eles têm que se juntar ou não. E as diferenças ideológicas entre o Partido Trabalhista e o Meretz, elas não são impeditivas para que eles se juntem. Essas mesmas forças políticas, ou parte grande delas, se juntaram muitas vezes nos anos 70 e 80 para concorrer nas eleições. Apesar das diferenças ideológicas, né? Na época o Mapam e o próprio Avodá, o próprio Partido Trabalhista, com um ou outro grupo, partido mais de esquerda, que hoje em dia não existe mais. Depois o Mapam se juntou com o Uratz, o antigo Shinui, para formar o Meretz. Mas enfim, eram partidos que se juntavam sem nenhum problema para disputar eleições, para se fortalecer, para poder receber o mandato para formar o governo. E hoje em dia eles não estão conseguindo ver essa possibilidade de acontecer. O Meretz quer se juntar com o Partido Trabalhista, né? Aí a gente tem quem quer, quem não quer, né? O Ehud Barak e o partido dele, eles querem juntar toda a esquerda. Eles surgiram para isso, e para isso eles estão ali. Mas eles estão muito enfraquecidos e muito desaparecidos. A força que o Barak deu para a União Democrática, ela não se mostrou tão relevante, e agora ela se mostra menos ainda, né? O Meretz fez pesquisas internas que mostram que a força do partido sem o Barak e a Satav Shafir é similar à que eles têm com os dois, né? O Barak, Então, o Barak, inclusive, falou que nessas próximas eleições ele não quer concorrer, ele não quer estar na lista. pois não vai nem estar na lista. Enfim, na verdade, o Barak ele foi responsável, de acordo com que várias pesquisas mostram, por afastar o eleitorado árabe do Meretz, né? Então, acho que ele entendeu que ele pode ser um fator aí prejudicial.
Agora, o Meretz e o Partido Trabalhista eles poderiam concorrer em conjunto. Só que o Amir Peretz, né, o líder do Partido Trabalhista, que tem um eleitorado razoável, bem menor do que ele achava que tinha, mas tem na periferia, nos lugares mais pobres em Israel, ele diz que ele, junto com a Orly Abecasssi, se eles se juntam com o Meretz, eles perdem esse eleitorado que eles têm nessas regiões. A Orly Abecasssi, ela não vai juntar com o Meretz, isso é um fato. Se ela não juntar com o Partido Trabalhista, ou que ela vai correr para o azul e branco, ou que ela vai acabar concorrendo sozinha, não passando da cláusula de barreira, como aconteceu já em abril. O que também estão cogitando é que o Partido Trabalhista e o Gesher concorram em conjunto com o azul e branco. E aí, essa é uma estratégia que eles acreditam que vai ser positiva, porque eles dão força para o azul e branco, eles levam aquele eleitor tradicional do Partido Trabalhista a votar no azul e branco, e o eleitor mais de esquerda vai acabar correndo para a União Democrática. Então, eles evitam que os dois não ultrapassem a cláusula de barreira, né? Eles evitam que os dois não ultrapassem. Isso faria com que a probabilidade que os dois ultrapassassem a cláusula de barreira aumentasse. Essa estratégia me parece razoável, mas um pouco arriscada para o Meretz, né? A verdade é que se eles concorrerem da mesma maneira que eles concorreram da última vez, mesmo que todos os eleitores que votaram nos partidos de centro-esquerda continuem votando nos partidos de centro-esquerda, não é garantido que eles vão ultrapassar a cláusula de barreira, porque pode existir um fator aí determinante, que é o aumento da votação da população árabe israelense, que é o que a União, a lista unificada, que é a União dos Partidos de Eleitorado Árabe, está apostando que vai acontecer. Se eles realmente sobem de 13 para 15 cadeiras, que é o que eles estão apostando, aí vai ter partido que passou da cláusula de barreira que não vai passar dessa vez. E só uma união entre os dois partidos de esquerda garantiria a sobrevivência deles, em frangalhos, aos trancos e barrancos, mas garantiria. Enfim, essa é a triste realidade que a esquerda está passando, né? Porque essa união ela não é ideológica, essa é união por sobrevivência política a curto prazo, e a longo prazo, se essa reflexão não vier logo, ela vai desaparecer, a esquerda israelense vai desaparecer, porque a estratégia do Netanyahu teve muito sucesso, e a estratégia da esquerda ela foi um fracasso durante muitos anos. Então não dá para a gente botar a culpa só num lado, só na competência do Netanyahu. A incompetência da esquerda ela fala muito alto. Eu queria fazer um comentário sobre a crise na esquerda, não sobre o panorama político que você falou que tinha que falar, mas agora com sua fala final aí sobre a longo prazo, curto prazo, a esquerda se repensar, agora foi, cara, não precisa comentar mais nada. É isso aí, ou a esquerda se recria aqui em Israel, ou senão a gente vai ter um problema muito sério. Não pode levar a esquerda tem que entender que ela não pode se pensar de eleição em eleição. Até porque se a gente continuar nesse ritmo, né, cara, é uma eleição a cada 3 meses, ou a cada 5 meses. Mas a esquerda tem que se pensar num um projeto político novamente, novo, pensar sua ideologia, como defender seu posicionamento político, e tentar conquistar espaço na sociedade israelense. Senão, eu concordo com você, em breve, tá todo mundo fora. Bom, e a última notícia aí nesse bloco da política partidária israelense, essa semana também houve uma coalizão entre dois partidos da direita sionista religiosa. A gente falou no outro podcast que o Bennett e a Shaked, né, eles tinham o bloco da esquerda, da direita sionista religiosa na última eleição. O Bennett e a Shaked saíram desse bloco e o bloco meio que ficou em frangalhos. E agora o Rafi Peretz, que é o ministro da Educação e o líder do partido a Casa Judaica, Baita Yehudi, ele fechou um acordo, já começa a construir um outro bloco, e o seu primeiro aliado foi do partido Otzma Yehudit, que é a Força Judaica. Força Judaica. Isso, que é um partido da extrema-direita, um partido carranista, que é seguidor do Rabino Kahane, que foi banido da política israelense, e essa é o primeiro aliado do Rafi Peretz, que vai tentar ampliar o seu grupo, o seu bloco, e já está em contato com outros partidos, um deles chamado Noam, outro chamado Yachad, que também são partidos da extrema-direita religiosa sionista, e eles estão aí formando um bloco também, querendo, né, passar a cláusula de barreiras e ter alguma influência nas próximas eleições. Toda eleição isso volta, né, cara? A extrema-direita realmente se organiza e tenta conquistar o seu espaço dentro da política israelense. Mas dessa vez, tá? A gente tem que frisar isso que é muito relevante. Os carranistas, eles não têm conseguido entrar na Knesset, né? Eles não têm conseguido ganhar as eleições. E quem
quem expulsou eles da Knesset, né? Quem levantou quando o Meir Kahane estava fazendo um discurso e depois fez a lei para que eles não pudessem concorrer, que eles fossem proibidos de concorrer, que a Justiça de Israel depois acatou e julgou constitucional, foi o Likud. A tradição democrática do Likud, que hoje em dia parece que está se esvaziando, ela que mostrou, olha só, com essa direita a gente não compactua. Isso aí é racismo, porque eles estão aí falando sei lá, que os árabes têm que ser colocados em trens expulsos de Israel e tal. E quem recolocou eles no mapa político de uma maneira visível e com chances de voltar à Knesset foi o Netanyahu. Quando viu que ele podia não ganhar as eleições, e fez um negócio ele fez um acordo com o bloco, a Casa Judaica União Nacional, que estão concorrendo juntos desde 2015, desde 2013, que ele percebeu que com a saída do Bennett da Shaked do partido tinha se enfraquecido, ele falou, para vocês ultrapassarem a cláusula de barreira, façam um acordo com a Força Judaica. Eles têm lá os seus 70 mil votos, que não são suficientes para entrar na Knesset, mas são suficientes para que vocês entrem. E vocês vão abrir mão de um deputado para dar uma vaga para eles, e eu dou para vocês um lugar do Likud. O número 29 do Likud era para um candidato do partido, que eles definiram na hora como União dos Partidos de Direita, desse bloco. Então o Netanyahu colocou eles de volta no jogo. Nas eleições de setembro, o Bennett, como um cão arrependido, voltou ao seu velho partido, e eles não precisaram dos carranistas. E agora o Bennett voltou a concorrer sozinho, achou que agora ele tem chance, porque da outra vez ele não tinha passado a cláusula de barreira, e aí a Casa Judaica fechou um acordo com o Força Judaica. Naquele momento que o Netanyahu costurou esse acordo, teve deputado saindo da Casa Judaica, dizendo que isso era inadmissível, né? Ainda tinha gente ali dentro que achava que aquilo era um absurdo. O Rafi Peretz, que é o líder do partido, que foi rabino-chefe do exército, né? O exército israelense tem isso, um rabinato interno do exército. Ele não teve nenhum problema em costurar esse acordo de novo com Força Judaica, com os carranistas, né? Com as pessoas abertamente racistas, né? Acho que o Rafi Peretz, ele é o líder da Casa Judaica mais de direita, mais radical que a gente teve nos últimos, talvez em toda a história do partido. Talvez ele seja mais radical do que o próprio Bezalel Smotrich, que é o líder da União Nacional, que tradicionalmente é o partido mais radical do que a Casa Judaica, e que ainda não anunciou se vai concorrer em conjunto com a Casa Judaica e o Força Judaica ou não. Em geral, o primeiro acordo que a Casa Judaica faz é com a União Nacional, e dessa vez eles ainda não fecharam esse acordo, embora eu acredito que eles vão acabar fechando. O Smotrich não tem exatamente problema com Força Judaica, os problemas na verdade ali são por questões de status, né? O Smotrich ele quer ser o número 1 da lista, o Rafi Peretz também, então eles estão brigando aí para ver quem é que vai ser o número 1, quem é que vai receber o ministério tal e tal. O Smotrich hoje é o ministro dos transportes, o Rafi Peretz é o ministro da educação. Essa é a disputa, mas com essa junção aí, com a entrada da União Nacional, a gente pode se preparar que a gente vai ver o Ben-Gvir, que é um cara racista, abertamente racista, né, tomando posse na Knesset no ano que vem. Eleições 2019, terceira chamada. Vamos ver o que vem pela frente. Bom, vamos aí para o nosso terceiro bloco, panorama internacional, algumas notícias de Israel e o mundo. Na semana, no domingo, a Síria acusou Israel de ter feito um ataque a alvos militares sírios e iranianos, né, em território sírio. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que é um grupo opositor ao Assad, né, e é baseado na Inglaterra, disse que pelo menos 3 pessoas tinham morrido e nenhum deles eram sírios. E desconfia-se, né, isso foi denunciado pelos sírios, né, que os mísseis foram lançados da costa do Líbano e atingiram os alvos ali na região de Damasco, como já aconteceu outras vezes. Bom, Israel não se pronunciou, não disse nem que sim, nem que não, nem que foi, nem que não foi. E só lembrando que também depois do assassinato do Abu Lata em Gaza, né, também houve um outro atentado na Síria, né, que não matou, no caso, o filho de uma outra liderança da Jihad Islâmica, e ataques israelenses a alvos iranianos também, depois do Irã também ter jogado míssil para cá, para Israel, da Síria, enfim. Continua quente lá a fronteira norte, e também isso tudo tem uma certa relação, que a gente já falou também na semana passada, da crise que Israel vem tendo com a Rússia, né?
Israel passa ainda por uma crise, uma crise diplomática com a Rússia. Tem a Naamá, né, a gente falou dela, Naamá Issachar, que é uma jovem israelense que está presa na Rússia, acusada de tráfico. Um hacker russo foi extraditado para os Estados Unidos. Enfim, tem toda uma questão política aí por trás. E a Síria e a Rússia também, né, é a principal força política externa na Síria hoje e é quem dá o aval e permite que Israel faça ataques a alvos iranianos na Síria. Ou seja, isso também faz parte de todo esse imbróglio aí entre os dois países. Algo a acrescentar, cara? Sim, o Ramatkal, né, o chefe das Forças Armadas, Aviv Kochavi, ele não admitiu o ataque, mas ele deu um discurso ontem que deu muitas diretrizes de que Israel realmente foi quem atacou, o que me parece bastante provável, né, se não óbvio. E ele também deu ele deu algumas diretrizes sobre como é que vai ser a política de segurança externa de Israel, né? Ele definiu, por exemplo, o Irã uma preocupação número 1 do exército, e a faixa de Gaza só número 2. O discurso dele foi um discurso que parece que ele estava preparando a população israelense para um conflito real com o Irã. Né? Não sei se é exatamente uma guerra, mas que o negócio ali vai explodir. Então ele diz que, enfim, ele colocou essas questões, colocou que o Irã está passando armas pelo Iraque para chegar até o Hamas, para chegar até a Jihad Islâmica, e que tudo isso Israel está fazendo o máximo para evitar e que não pode perder oportunidades, porque daqui a pouco vai ser tarde demais. Né? E nessa de oportunidades ele fez um link com o Hamas. Ele diz que o Hamas é um grupo terrorista, mas que atualmente o Hamas está com outra prioridade, que é trabalhar pelo bem-estar da população local. Que isso, né, por isso que o último confronto ele foi evitado, não exatamente evitado, foi evitado que virasse uma grande escalada de violência, mas ele vê isso como uma grande oportunidade. Né? Não oportunidade para você sentar e negociar com o Hamas, o cara é um militar, ele não está vendo nenhuma política na história, ele está vendo como uma oportunidade para você aproveitar que o Hamas não está fortalecido militarmente e dar um golpe final neles lá e acabar com eles em Gaza. Eu não sei a troco de quê, eu não sei que tipo de operação seria essa, imagino que seria uma operação longa, que custaria muitas vidas dos dois lados, mas principalmente palestinas, logicamente, mas que ia envolver uma cooperação muito grande da população israelense nisso, porque muita gente tem que se alistar, muitos reservistas vão ser chamados e tudo mais, mas parece que ele está chamando a atenção para isso e que ele só está esperando o novo governo tomar posse, que a gente não sabe nunca quando isso vai acontecer, para que ele entregue esse plano para esse governo antes que seja tarde. Ele está muito preocupado com essa instabilidade política, mas ele parece ser um cara muito decidido no que tem que ser feito militarmente. A gente tem que sempre lembrar que ele não é quem toma as decisões, mas às vezes é o poder executivo de Israel, no caso o primeiro-ministro e os ministros, o gabinete e tal. Mas ele tem as opiniões dele, que ele seguramente coloca nas reuniões de gabinete, e ele aparentemente, né, pelo que a gente consegue perceber no discurso que ele deu, ele está preparando Israel para um conflito de longa duração. Agora, fazendo só um comentário aqui, o Netanyahu acabou nesse momento, né, à meia-noite e 17 de Israel, a declarar sua vitória nas primárias do Likud. Isso não quer dizer que ele ganhou, não, mas ele deve ter alguma fonte sobre a contagem dos votos e, enfim, ele acabou de declarar sua vitória, mas pelo que a gente tem de informação até agora, o Gideon Sa'ar não parabenizou ele pela vitória. E a próxima notícia aí na arena internacional é uma notícia realmente que pode mexer aí com a política israelense, principalmente. Na sexta-feira da semana passada, o gabinete da procuradora no Tribunal Penal Internacional em Haia, o nome da procuradora é Fatou Bensouda, eles decidiram que há bases para investigar Israel e o Hamas por crimes de guerra na guerra de 2014, há 5 anos atrás, em julho de 2014. Foi a operação mais longa, né, Israel em Gaza, durou mais de um mês, né, milhares de mortos do lado palestino, alguns mortos aqui do lado israelense, feridos. Foi realmente uma operação em larga escala, a gente nunca tinha visto lá. E a Procuradoria agora tenta, o que eles estão vendo é uma questão legal para ver se eles têm jurisdição, né, se eles podem atuar também nos territórios ocupados, né, no caso, no status de tanto da Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental, se eles têm algum poder nessa região por serem territórios ocupados em disputa. Mas todo o processo, né, para que se decida se Israel, né, tanto políticos e militares, vão ser
vão sentar no banco dos réus, pode demorar muito tempo, meses, anos, enfim. Primeiro eles vão ter que decidir sobre essa questão da jurisdição do Tribunal Penal. Depois começa uma investigação e aí a Procuradoria tem que ouvir tanto a defesa, né, quanto, enfim, eles vão levar as provas, eles têm que ouvir a defesa para aí avaliar se há crime de guerra ou não, e então eles são indiciados, né? Enfim, eles querem saber tudo, na investigação eles perguntam como é que os alvos foram escolhidos, se era sabido que tinham civis no local, né, o local que foi atingido, se eles avisaram os civis, enfim, eles fazem uma investigação para chegar à conclusão de se houve ou não crime de guerra. E aí, tanto representantes de Israel, né, quanto da Palestina devem ser ouvidos em breve sobre esse relatório feito aí pela Fatou Bensouda. Mas o interessante é que o TPI ele não é uma organização que obriga as partes a participarem do julgamento. Israel pode não participar do processo, não contribuir com as investigações, né, caso assim queira, porque caso Israel participe, né, contribua, colabore e perca, né, seja indiciado, né, seja indiciado por crimes de guerra, vai ser uma derrota muito grande, né, politicamente. Por outro lado, colaborar pode fazer com que eles influenciem na narrativa do caso, enfim, até convençam as pessoas de que não houve o crime de guerra. E uma coisa interessante é que assim, a turma de juízes que vai julgar o caso, é a mesma que julgou o caso Marmara, que era uma flotilha que saiu da Turquia em direção a Gaza em 2010. Eles foram interceptados pela marinha israelense, houve morte, troca de tiros no barco, e queriam processar alguns deputados. Israel não colaborou, né, nesse caso, e o TPI queria processar algumas pessoas por crime de guerra e tudo mais, mas o fato é que depois mudaram o relatório foi refeito e ninguém foi acusado. E aí também já houve na mídia aqui israelense uma série de reportagens sobre a procuradora, né, a Fatou Bensouda, que fez um discurso sobre direitos humanos e tudo mais, e ela é do Gâmbia, né, e lá no Gâmbia, na década de 90, ela serviu como assessora especial para assuntos jurídicos do presidente e ditador, né, Yahya Jammeh, que cometeu vários crimes também, crimes de guerra, contra os direitos humanos, e ela era assessora do presidente. Ou seja, uma série já de contradições aí que foram apresentadas na mídia israelense sobre todo o mapa, o panorama, né, no qual a acusação contra Israel está inserido, que possivelmente, tendo esse quadro todo em vista, dificilmente a gente teria um julgamento justo, né? Um processo justo, não um julgamento, que a gente não sabe nem se chegaria a um julgamento, mas um processo todo justo. Lembrando aí que o Hamas, apesar de ter falado que via com muitos bons olhos essa decisão de investigar, também disse que também ele vai ser investigado, né? Mas por Hamas isso é menos importante. E aí, cara, nessa questão toda aí com Gaza, a gente também, como você falou aí do Aviv Kohavi, né, do exército, falando que Gaza é o segundo problema de Israel, não o primeiro, e também se fala muito em negociações para que Israel que estão acontecendo negociações entre Israel e o Hamas com o intermédio do Egito, para que se chegue a um acordo de cessar fogo a longo prazo, indo muito aí no sentido do que você falou, que o Aviv Kohavi disse no discurso dele, que o Hamas hoje está preocupado também com a população de Gaza. É isso. Sobre o TPI, só um mini acréscimozinho. Israel não faz parte dos países que compõem o TPI também. Isso é uma coisa importante de dizer. Além disso, a promotora do caso, que nunca consigo dizer o nome dela exatamente, que você agora citou, na verdade, ela não pode ainda indiciar Israel para o TPI, porque ela está esperando que os juízes eles deem uma resolução sobre se a Palestina ela pode... Na verdade, o TPI julga conflitos entre países, né, entre estados soberanos. E a Palestina é um estado observador na ONU, né? Então eles estão, na verdade, esperando uma resolução dos juízes se a Palestina pode ser considerada um estado, nesse caso, para que eles saibam sobre que leis avaliar essa situação. Então, na verdade, nem se Israel vai ser julgado é certo ainda. As reações, que também acho uma coisa que é legal comentar, o Netanyahu falou que era um dia obscuro para a verdade e para a justiça.
né? Os Estados Unidos também fizeram uma declaração dizendo que o TPI errava feio e mostrava despreparo e que não tinha nenhuma condição de avaliar o caso. Eles que, na verdade, o Mike Pompeo, né, o secretário de Estado do Trump, já tinha dito que os juízes que condenassem os Estados Unidos ou Israel, se pisassem nos Estados Unidos, iam ser presos, né? E a autoridade palestina disse que era um passo histórico, pela primeira vez Israel era indiciado num tribunal desse. Vale lembrar que desde 2015 a Palestina é Estado observador na ONU e que uma das premissas, né, que te dá seu Estado observador, um dos direitos, na verdade, que você tem, é que você pode acusar um outro país para ser julgado no Tribunal de Haia. Então, essa é a primeira vez que a Palestina está mostrando, na verdade, o que significa ter sido considerado um Estado observador pela ONU, quando muita gente dizia que não queria dizer nada, porque uma das alegações do Netanyahu era justamente essa, que a Palestina não existe. E o Mandelblit, que se esquivou de escrever um parecer sobre se o Netanyahu pode receber o mandato ou não para formar o governo, ele escreveu rapidinho um parecer sobre os crimes de guerra, negando que Israel tenha cometido isso, mas a primeira coisa que ele escreveu foi: a jurisdição israelense não vale os territórios palestinos. Com isso, ele está querendo mandar uma mensagem para o tribunal, para o TPI, que é que Israel, como a lei israelense não vale lá, ele não pode ser responsabilizado por nada, nem ele nem a justiça israelense. Por que ele fez isso? Porque o TPI não julga países, não pode condenar países, ele pode condenar pessoas, pode condenar oficiais do exército, pode condenar a justiça do país por ter emitido algumas resoluções, pode derrubar uma casa aqui, pode entrar lá, pode fazer isso, pode fazer aquilo e tudo mais. O TPI não está julgando só Israel, eles estão julgando também o Hamas, né, por escudo humano, né, também por romper direitos humanos, por uma série de coisas. Na verdade, o Hamas está sendo julgado por coisas mais graves ainda que Israel. O Hamas, eu não acredito que ligue muito para isso, que se importe muito com esse julgamento, mas a autoridade palestina não está sendo julgada nesse caso. Então, eles são os grandes vencedores desse indiciamento que Israel está tentando reverter de qualquer maneira. E no momento em que a gente tem até o ministro do exterior, né, mas não tem governo, então dificulta qualquer tipo de ação e tentativa de reverter o caso. Mas enfim, vamos ter esperança, né, cara? Em breve a gente espera ter governo. Vamos ver. Eu já ouvi na televisão, olha só, gente falando aí que, cara, o Netanyahu não tem problema em empurrar para uma próxima eleição, não, porque isso prorroga também o julgamento dele, né? Vai empurrando tudo com a barriga. Não tem problema, mas espero que não, cara. Espero que não, do fundo do meu coração. Cara, vamos então para a coluna do Nelsinho, nossa última coluna do esporte, Nelsinho Burd, montando seu recado. Diz aí, Nelsinho. Meu amigo Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, o João que deve estar agora fazendo suas compras ali no mercadinho da esquina, no bairro do Flamengo. Tivemos a rodada do Natal na Liga Israelense de Futebol, na liga principal, na liga que seria a primeira divisão do futebol israelense, jogos nos dias 24 e 25 de dezembro, em pleno o Natal. O jogo principal da rodada foi o clássico da cidade de Haifa, no estádio Sami Ofer. Jogo este que terminou 3-0 para o Maccabi Haifa, que é o segundo colocado da tabela de classificação. O Maccabi Haifa fez 3 e o Hapoel Haifa fez 0. O Maccabi Haifa é o segundo colocado, 3 pontos abaixo do primeiro colocado, que é o Maccabi Tel Aviv, o atual campeão. O Hapoel Haifa, que tomou 3-0, está na quinta colocação. Próxima rodada traz jogos no sábado à noite, no domingo e na segunda-feira. Para o Réveillon, para a noite do Réveillon, dia 31 de dezembro, 1º de janeiro, não teremos jogos, não caíram jogos na rodada, mas sim poderiam ocorrer, como já ocorreu outrora. Este é o quadro esportivo de um país em que 25 de dezembro e 1º de janeiro não são feriados oficiais. Um grande abraço. Valeu, Nelsinho, brigadão, mais uma vez. Volta aí semana que vem com mais notícias. João, a gente fica por aqui, cara? Ficamos por aqui. Hag Sameach para todo mundo. Hoje é Hanukkah, né? Então, para quem está acendendo as velhinhas, para quem já comeu surganiar. E um feliz ano novo para você aí, Marquinhos, e para todo mundo que escuta a gente. Valeu, João. Hag Sameach, boas festas para todo mundo. Para quem comemorou o Natal, um bom Natal, continue comemorando. Feliz ano novo. E o ano que vem seja melhor para todo mundo, né? Que o panorama político internacional
dê uma acalmada e uma melhorada. Valeu, cara. Amém. Grande abraço. Abraço.